possamos ser envolvidos em vibrações amorosas, calmantes, e possamos nesta noite, então, buscar com nossos anjos de guarda, envolvidos nessas vibrações amorosas. Queremos compartilhar com vocês hoje. A gente teve um dia bastante difícil. Na hora da Divina Espírita a gente sabe, né, que a morte ela é um processo natural da nossa caminhada, né? Mas quando ela chega, ela sempre nos traz bastante dor. E hoje retornou à base espiritual uma menina que cresceu aqui conosco. A netinha do seu Zé, a Gabriela. Há 20 anos ela teve. Apareceu um câncer e ela retornou à base espiritual na luta, né? Na questão dessa doença tão difícil que é. Então, hoje foi assim, bastante difícil, né? Você pode ver que o seu Zé nem está por aí hoje, né? A gente sabe, né, que o natural da vida é os mais velhos antecederem, né? Então, quando um jovem nos antecede, é sempre mais chocante. Então, hoje foi um dia foi muito difícil. Ela foi uma pessoa, que a gente comentou, que a gente sempre quer dar exemplos, né? Exemplos de falar em coragem, em resignação. Ela exemplificou isso para nós nessa idade que ela teve, né? E a nossa casa, então, a família, né, da Fraternidade Joana de Ângeles, se solidariza então com a família, né, dessa nossa irmã que retornou à pátria espiritual, e, né, o seu Zé, que é nosso querido amigo. A gente fica muito ligado a ele. Os avós são pais duas vezes, né? Então, é sempre lamentáveis. Então, é um dia, né, de gratidão, porque alguém fez parte da nossa existência, alguém nos ensinou, mas voltou. E a gente ainda tem a questão muito, né, de ver, de tocar, de ter planos, né, tantas coisas que também tem na vida, assim, a gente sempre... Mas Jesus nos garantiu que a morte ela é um fenômeno natural da vida e que nós continuamos existindo. E isso nos consola muito, consola cada coração que aqui está e aqueles que se ligam a nós pela internet, se ligam a nós pelo próprio pensamento. Então, iniciamos as nossas vibrações, vibrando, então, em especial pela família do seu Zé, pelos avós, pelos pais, pelos primos, por toda essa família, essa última existência da nossa irmã, e por ela também, que ela possa estar sendo recebida nos hospitais da espiritualidade, envolvida em muita luz.
E já aproveitando essa vibração, vibremos por todos aqueles que hoje retornaram ao plano espiritual. Sejam jovens, sejam adultos, todos, né, retornam à casa do Pai. Então, que esses retornos sejam envolvidos em luz e amparo. Que cada mãe seja consolada, que cada pai seja também esclarecido do seu papel da maternidade e da maternidade. Pongamos sempre a Jesus o consolo. Vamos vibrando pelos nossos entes queridos, aqueles a quem mentalizamos quando aqui chegamos, a quem nós colocamos um nomezinho no caderno, nos papeizinhos aí na caixa. Então vamos vibrando por cada um, para que eles possam ser assistidos com muito amparo. Confiemos na providência divina que não nos abandone. Vibremos também pelos doentes, aqueles que se encontram enfermos, as enfermidades mentais, as enfermidades dos sentimentos. Vamos vibrando nesse momento intensa. Mentalizemos agora os nossos lares. Vamos vibrando pelos nossos lares nesse momento. Que os nossos lares sejam envolvidos em harmonia, em compreensão, em perdão. O lar não é sempre um remanso pacífico. É onde as almas se encontram. Muitas vezes com pesadas dívidas a serem ressarcidas. Que nós possamos amparar os nossos entes queridos, aqueles que conosco convivem, perdoando e também sendo perdoados. Vibremos também pelos nossos irmãos que estão nos hospitais nesse momento. Aqueles que se encontram em pesados reajustes da saúde física. Que eles possam compreender a brevidade desse momento. Lembrando que Jesus é o médico das nossas almas. Vivemos também por aqueles que ainda se encontram no mal, aqueles que ainda ignoram a luz. Vibremos nesse momento por todos aqueles que estão extremamente enfermos. Sabemos que o mal é a maior enfermidade da alma. Vibremos, temos saúde. Mentalizemos as crianças, as nossas crianças, que elas sejam protegidas de qualquer mal. Que os jovens sejam amparados, que aceitem as boas intuições, que aproveitem as oportunidades que lhes surgem.
Vibremos nesse momento. Vibremos pelas escolas, pelos professores, pelas direções das escolas. Que eles tenham bom ânimo. Lembrando que cada criança que adentra uma instituição escolar é filho de Deus, que merece ser olhado, amparado e respeitado. Vibremos nesse momento. Vibremos pela nossa saúde física. Cada um vai mentalizando, vai pensando nesse momento. Todos nós, muitas vezes, carregamos dores, angústias que muitas vezes assolam o nosso complexo cardíaco, trazendo as enfermidades. Vamos vibrando intensa a nós mesmos, para que nós alcancemos a plenitude do autocuidado. Vibremos agora por todos os trabalhadores da seara espírita, por todos aqueles que se dedicam ao trabalho do bem, ao trabalho do esclarecimento, ao trabalho de levar as informações aos nossos irmãos. Vibremos intensa luz. Que Jesus, da sua infinita bondade, ampare esse local e que nós possamos, na noite de hoje, aproveitar todos os ensinamentos que aqui vão ser trazidos pela nossa irmã Rosana. Então, que ela seja bem-vinda, que Jesus abençoe, que dê muita saúde, muita paz, e que nos envolva em boas vibrações. E que assim seja bem-vinda. Eu quero dar um último aviso que na próxima segunda-feira não teremos o atendimento fraterno. Na segunda-feira, só nessa segunda-feira que vem, nós vamos colocar depois de tá? Nós vamos ter esse atendimento fraterno na terça-feira, na próxima terça-feira que vem. Tá? Eu disse para a senhora que era às 18h45, não, às 17h às 18h30. Tá? Nesse horário, na próxima terça, o atendimento fraterno. Na segunda, não haverá. Boa palestra. Obrigada. Sempre meninas. Obrigada. Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço ao convite de poder vir aqui e a gente estudar juntos a palavra de Jesus. O nosso assunto dessa semana é o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Então, que Deus, que Jesus, que os nossos mentores nos amparem e que a gente tenha um bom aproveitamento neste horário de estudo. Na outra oportunidade que eu estive aqui, não sei se vocês estavam, alguém de vocês, foi o capítulo 1 que a gente estudou sobre as 3 revelações. O título do capítulo 1 é Eu não vim destruir a lei.
Lembra? Que a gente falou de Moisés, de Jesus e da doutrina espírita, que são as 3 revelações. Hoje, nós vamos continuar esse estudo. Então, para quem não esteve na outra oportunidade, eu vou dar uma breve revisada no assunto. Então, quando a Terra foi planejada, construída há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus e seus amigos superiores é que plasmaram a nossa Terra, que construíram, manipularam o fluido cósmico universal e surgiu a Terra. E daí então vieram os primeiros minerais, lembra? Os minerais, que a Terra resfriou durante milhares de anos e surgiu os minerais. Aí depois de vários mais milhares de anos, né? Depois dos minerais, então deram oportunidade para os vegetais. E daí a interação entre vegetal e mineral continuou mais um par de milhares de anos, deu oportunidade para os animais. Daí então a conexão entre os animais, minerais e vegetais e mais a Terra, mais milhares de anos, e o homem foi colocado na Terra, nós. E daí então, daí em diante, nós começamos a nossa jornada. Chegamos aqui, como a gente viu, simples e ignorantes. Ignorantes de conhecimentos. Nós não sabíamos quase nada. Nós tínhamos dentro de nós, na nossa consciência, adormecida, esquecida, tudo o que a gente tem para desenvolver, todos os dons que a gente vem para desenvolver para dentro de nós. Então a gente veio com esses dons já há milhares de anos. E daí a gente foi continuando o nosso caminho. E nós, como primitivos, como simples, nós éramos rudes, nós éramos brutos, nós éramos cruéis, nós éramos violentos. E então nos foi dado Moisés. Não vou contar toda a história, porque da outra vez já contei. Então, procurem lá no Êxodo, tem a história de Moisés. Então, veio Moisés para nos orientar, nos indicar um caminho, nos conter através da justiça. E o Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu as tábuas das leis divinas, os 10 mandamentos, que até hoje a gente ainda sabe, né? Que a gente estudou já os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, guardar o dia de sábado, não matar, não roubar, não cometer adultério, os 10 mandamentos. E Moisés, então, como nós éramos ainda rudes, né? Violentos, brutos, o Moisés, para nos conter, ele, além dos 10 mandamentos, ele ainda melhorou um pouquinho mais para a gente obedecer essas leis. Porque se dissesse que as leis que ele impôs era dele, nós não íamos obedecer. Então ele disse que era tudo lei divina.
Por quê? Porque a gente alguém fazia alguma coisa pra gente, a gente já matava, a gente furava olho, a gente cortava braço, a gente degolava, a gente fazia horrores. Então nós tínhamos que ser contidos quanto a isso. Então Moisés veio para nos mostrar uma justiça. Só que aquela justiça ainda era uma justiça muito acirrada, era uma justiça forte, porque ele era um homem severo. Né? Então nós precisávamos daquele ali, de nos conter. Aí, depois que o Moisés desencarnou, daí veio, depois de 1200 anos, veio a segunda revelação. Então, Moisés, a primeira revelação da justiça. Aí veio a segunda revelação, quem nasceu aqui entre nós, Jesus. Aí Jesus veio para nos ensinar, nos mostrar um outro caminho daquela justiça que era tão rude, tão severa. Aí ele veio nos mostrar um Deus amoroso, um Deus justo, mas ao mesmo tempo bondoso, caridoso, misericordioso. Porque até então a gente ainda continuava, né, depois que Moisés partiu, a gente continuou a caminhada e no desenrolar a gente ainda foi se perdendo. Então Jesus veio para nos amparar, nos mostrar esse outro lado, que a gente podia fazer a mesma caminhada diferente, com mais amor, com mais carinho, com mais respeito. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer. E ele também nos prometeu um consolador, que mais tarde viria para explicar tudo aquilo que a gente ainda não ia entender, porque a gente ainda não tinha tanta abertura nos nossos pensamentos, na nossa consciência. Nós tínhamos que ter ainda algo para nos mostrar, nos ensinar mais profundamente. E daí então veio a doutrina espírita, 19 séculos após, para nos mostrar, nos enriquecer a fundo todo o conhecimento, aquela caminhada que Jesus veio fazer conosco, nos orientar. Só que a gente precisava de mais conhecimentos. Então, Jesus, naquele tempo, quando veio, ele disse: eu não vim destruir a lei, eu vim acrescentar, eu vim melhorar, eu vim instruir, eu vim dizer de outra forma. Aí ele nos deixou os mandamentos, todos num só: amar ao próximo como a si mesmo. Não fazer ao outro o que você não quer que faça para ti. Amar os nossos inimigos. E daí então, a gente ainda não entendeu. Nós pensávamos que Jesus tinha vindo para destruir tudo, para tomar o poder. E daí o que a gente fez? Levou Jesus até ser condenado. Então, os fariseus, naquela época, levaram Jesus até Pilatos para ser interrogado. E agora eu vou ler para vocês aqui uma parte. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo.
Então Pilatos entrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: És, portanto, rei? Jesus lhe replicou: Tu dizes, eu sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Isso está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Então, quando Pilatos perguntou para Jesus: Tu és o rei dos judeus? Daí Jesus falou: Meu reino não é deste mundo. O que será que Jesus quis dizer com isto? Meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque agora nós estamos neste mundo onde Pilatos estava e fez a pergunta para Jesus. Nós estamos encarnados, espíritos na matéria. E Jesus disse: Eu não sou, meu reino não é deste mundo, não é deste mundo material. Se Jesus estava lá, lembram, há 4,5 bilhões de anos, criando, plasmando, intuindo, mentalizando, formando a Terra, ele não é deste nosso mundo. Ele é de um mundo muito superior a nós. Ele é de um mundo perfeito. Ele é de um mundo de amor, de fraternidade, de caridade, de humildade. Porque se vocês lembrarem, Jesus nasceu lá naquela estrebaria bem humilde. E a gente esperava ele nascer num palácio. E ele já veio nos mostrar que o reino dele não é dentro do palácio, no luxo. O reino dele é um reino espiritual. É um reino que ele faz um convite para a gente participar. Foi isso que Jesus veio nos dizer, fazer através do seu Evangelho, toda a trajetória de Jesus, toda a caminhada de Jesus. Que ele esteve pouco tempo entre nós, 3 décadas, 33 anos. Mas o quanto de exemplo, de amor, de compaixão ele nos trouxe. E até hoje a gente lê e abraça todo aquele exemplo que ele nos deixou. Então, a doutrina espírita tem 5 princípios: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências e a evolução. Então, quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, ele quer nos dizer da imortalidade da nossa alma, ele quer falar da pluralidade das existências e ele quer falar da nossa evolução.
Porque lembram, nós viemos para cá muito simples. E Jesus disse: um dia vocês estarão comigo no meu reino, no reino onde Ele está, que é o reino da perfeição. E nós chegaremos lá. Devagar, um passo de cada vez, nós chegaremos lá. Assim como Ele chegou. Então, imortalidade da alma. O que é imortalidade da alma? Nossa irmã já conversou conosco hoje sobre isso. Nós temos uma vida. Eu, Rosana, estou nesta existência como Rosana, mas o meu espírito não é só Rosana. Meu espírito, assim como o de nós todos aqui, é imortal. A gente tem uma vida só, mas muitas existências, muitas reencarnações. Por quê? Porque nós precisamos melhorar, nós precisamos aprender para chegar no reino de Jesus, no reino de Deus, que é o reino, como Jesus nos mostrou, um reino de humildade, um reino de amor, de esperança, de fé, de confiança, de coragem, muita coragem, muita luz, muita paz, muita harmonia, muito amparo. E para isso, para nós chegarmos a fazer tudo isso, nós temos que ter várias idas e voltas, várias reencarnações. Porque é na reencarnação que a gente aprende. E como que a gente aprende? Quando vem uma doença, né? Às vezes a gente tem uma doença na família, ou a gente mesmo tem uma dor, ou perde um emprego, ou perde um dedo, coisas que acontecem diariamente. Até no trânsito às vezes acontece, né, alguma coisa assim inesperada. Então essas coisas na nossa caminhada é que nos fazem a gente aprender a lidar com as nossas imperfeições. Porque quando a gente tem alguém doente em casa, na família, a gente tem que ter paciência para cuidar, a gente tem que ter carinho, a gente tem que ser prestativo. Então isso tudo é um aprendizado para a gente, porque às vezes a gente vem para trabalhar aquilo ali. Às vezes não, é certo. A gente vem para trabalhar certas coisas durante a nossa caminhada. Então elas se apresentam no dia a dia. Não precisa sair procurando que elas vêm. Não precisa nem chamar. Né? Porque todo dia aparece alguma coisinha. Então, Jesus também nos disse que pela reencarnação, por essa pluralidade de existências, pela imortalidade da nossa alma, nós vamos evoluir. Isso é certo. Daí tu pensa assim, mas aquele bandido que está lá na prisão, que matou não sei quantos, roubou não sei quantos, fez barbaridades, ele vai evoluir? Vai. Com certeza. Todos nós chegaremos lá. Uns mais rápidos, outros mais lentos, outros param no meio do caminho um pouquinho, mas depois retornam.
E assim a gente vai, mas vamos chegar lá. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, está evoluindo. Nós éramos primitivos lá naquela época que chegamos, agora nós já estamos em provas e expiações. Em breve estaremos em regeneração, depois felizes e depois mais perfeitos, e assim é a nossa caminhada. E sempre olhando o que nós estamos fazendo. Porque se vocês lembrarem lá que eu falei aqui também para vocês, da parábola do filho pródigo, lembram? Na parábola do filho pródigo a gente viu que o filho pegou todos os pertences que ele quis, que ele pediu para o pai, e saiu pelo mundo. E lá ele gastou tudo o que ele tinha ganho do pai, material, e também perdeu o psicológico dele, né? Porque ele perdeu tudo e daí ele não tinha mais nada. E longe de casa. Aí ele passou fome, ele passou frio, passou sede, aí não tinha ninguém do lado dele, e daí ele ficou adoecendo. E o que aconteceu? Quando ele estava lá no fundo do poço, algo se iluminou dentro dele, porque a gente tem, né, onde estão gravadas todas as leis divinas, na nossa consciência. Então lá, certa altura, quando ele estava muito lá no fundo, ele viu, como a gente diz, uma luz. E daí ele se arrependeu. E se arrependeu, arrependido mesmo. Porque ele estava num desespero total e ele não tinha mais o que fazer. E daí ele se arrependeu e lembrou do pai e voltou. E pediu perdão para o pai. E o pai amoroso abraçou, acolheu, fez festa. E assim é Deus conosco. E assim é no reino de Jesus. Para nós chegarmos lá, que Jesus disse que o reino dele não é aqui. Então nós temos que chegar até Jesus. Então a gente tem que fazer. Quantas vezes a gente faz essa caminhada para longe de Deus? Quantas vezes? Aí a gente tem que parar um pouquinho, pensar, arrepender e fazer diferente. E quando a gente faz diferente, a gente dá um passo a mais. E daí esse passo a mais que vai nos levar à evolução, que vai nos levar a esse encontro com Jesus. Porque Jesus disse, o meu reino é um reino de humildade, de abnegação, de resiliência, de paz, de amor, de fraternidade, de caridade, de benevolência, de compaixão, de perdão. Então, toda essa caminhada nós vamos ter que fazer. Um dia mais, um dia menos, nós vamos fazer. E nos encontraremos todos. E daí a gente vai lembrar da gente aqui conversando, aprendendo juntos. E que bom que a gente tem essa oportunidade de vir aqui. Porque é somente assim que a gente aprende. É juntos. Um ao lado do outro. Um ouvindo o outro. Um abraçando o outro, um dando um sorriso para o outro, um olhando o outro, um dizendo uma coisa, outro diz outra. É interagindo, é se conectando. Mas sempre com respeito, com amor. Que esse é o reino de Jesus. Porque às vezes a gente pensa, é difícil pra gente, né? A gente pensa em mundo, pensa o quê? Na casa, na roupa nova, no carro novo, no celular de última geração, numa bolsa chique, no sapato de salto alto. As mulheres, né? E este
não é o mundo mais importante para nós. Claro que é importante, a gente precisa de tudo isso, mas não é só isso. Não é só isso. Porque quando a gente desencarna, a gente não leva carro, não leva casa, não leva celular, cadeira, mesa, sofá novo. Não leva. A gente leva o quê? O que a gente fez com amor, com caridade, com respeito, ajudar o próximo. Às vezes a pessoa precisa não somente de material. Às vezes o vizinho precisa de uma conversa. Precisa só do ouvido ali, para dizer alguma coisa. Às vezes está carregado de problemas. E daí tu escuta um pouquinho. Às vezes um abraço, um bom dia, uma boa tarde. Às vezes a gente sai na rua. Eu gosto de dar bom dia, boa tarde para as pessoas. Às vezes as pessoas passam por ti e nem te olham. Às vezes tu dá bom dia e nem responde. Mas não tem problema. Dê o seu bom dia. Dê o seu boa tarde. Dê um sorriso. É isso. Em nome de Jesus. Aqui no fim do capítulo tem um testemunho de uma rainha que eu vou contar para vocês. Ela diz assim: quem melhor que eu pode compreender a verdade dessa fala de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho fez que eu me perdesse na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos terrenos se eu não o compreendesse? O que levei comigo de minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E para tornar-me a lição mais terrível, ela não me acompanhou nem até a tumba. Rainha eu era entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação. Quando em lugar de lá ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu acreditava muito pequenos e que desprezavam, porque não eram de sangue nobre. O que então eu compreendi da esterilidade, das honrarias e das grandezas que buscam com tanta avidez na terra. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda sua celeste prática, benevolência para com todos. Não vos perguntam, quando chegar lá, quem fostes, qual posto ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não era deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não vos aproximam dele. São os atalhos mais penosos da vida que lá o conduzem. Portanto, procurai a estrada do céu entre os abrolhos e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm através dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mera ilusão. Logo percebem que se agarraram a uma sombra
e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes têm proveito na celeste morada, os únicos que podem abrir-lhes o acesso dela. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, pois a prece reconcilia o homem com o Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha da França, em 1883. Então aqui, mais uma vez, ela reforça que quando ela chegou lá, ela pensou que ia ser tratada como uma rainha como ela era aqui. E não. Não era. Ela pensou tudo aquilo que ela tinha aqui, o trono, a coroa, o cetro, aquelas roupas, os súditos, tudo isso ia estar lá esperando ela. E não era assim. Então ela aprendeu que no reino de Deus, no reino dos céus, onde Jesus habita, onde Jesus quer nos encontrar e vai nos encontrar, porque cada um de nós vai lá, é um reino, como diz ali, de abnegação, de humildade, de caridade, de paciência, de empatia. E também, para chegarmos lá, nós podemos usar o maravilhoso instrumento da prece. Prece de manhã, prece de tarde, prece de noite, prece na rua, prece em casa, no centro espírita, lá na beira da praia, lá na lagoa, estou pescando, estou rezando, estou orando, mas tudo em nome do amor. Porque a prece também é amor e também é caridade. Porque sem caridade não há salvação. Sem fé, sem coragem, sem força, sem ânimo, a gente não chega a lugar nenhum. Então Jesus fez esse convite a nós. Caminhem comigo, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu convido vocês, convido a nós todos para irmos juntos para lá. Quando assim formos chamados, só que vamos trabalhar agora aqui para isso. Que Jesus, que Deus, que os nossos mentores estejam sempre conosco, nos orientando, nos iluminando, que a gente possa seguir essa semana com muita paz, com muito amor e harmonia. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Obrigado, Rossana. A palavra. Então, pessoal, dando continuidade, né? Como de costume, nós agora temos a nossa prece, como temos o pessoal que está nos assistindo à distância, a gente vai fazer uma oração com eles para encerrar com eles a transmissão. E vamos também, né, respirar bem fundo, nos relaxar justamente para receber os energias do passe. Então, elevando nosso pensamento, a espiritualidade divina, agradecendo a presença de cada um de nós, de cada irmão que se faz presente, sejamos conhecidos ou não, seja um amigo ou não, quem for, pois este conjunto de pessoas que aqui estão formam uma energia de auxílio ao próximo. Esta energia emanamos diretamente àqueles que nos assistem à distância,
que porventura irão ver as palestras depois. Emanamos estes nossos bons pensamentos, este nosso carinho, a nossa tranquilidade com estes irmãos que também necessitam. Que as suas casas encham-se de luz, de harmonia em seus corações, que possam estar se sentindo bem, a todos os instantes lembrarem de Cristo. Que nós, através deste pensamento amoroso, possamos chegar até eles com muita tranquilidade. Obrigado, Senhor, por esta reunião, pelas palavras de nossa irmã, pela presença de cada um, pois todos são importantes na noite de hoje e nas outras. Todos nós fazemos parte dessa máquina de boas energias. Que todos que aqui estão também possam receber, sentirem aptos a receber estas energias que a espiritualidade vai nos guiar. Que possamos estar abertos para receber a paz. Que Deus esteja conosco nesta caminhada. Que Cristo nos oriente ao melhor caminho. E que assim seja.